Meu nome é Yacunan Café Jurum Juntá Tuxá e tenho 25 anos. Eu sou indígena do povo Tuxá, lá do sertão baiano, do município de Rodelas. Atualmente sou estudante de letras, uma estudante indígena vivendo em Salvador. E descobri na arte uma ferramenta de luta. Tenho usado a ilustração como uma forma de demarcar o meu espaço no mundo, né? Um entendimento do meu corpo enquanto mulher indígena e lésbica. Yacunan não é o meu nome que está no RG, é um nome que eu ganhei dos encantados e que significa filha da terra. Esse nome também marca um renascimento para mim e um processo de afirmação também. Bom, eu venho de uma família de 4 irmãos, Nita, Fábio e Ed, e eu, a caçula. E sou filha de Maria Soledade, conhecida como Suli, indígena, e Eduardo Carlos, conhecido como Eduardinho na aldeia. O meu povo Tuxá, assim como sabemos, muitos povos, todos os povos do Brasil, viveu duros ataques à sua cultura, a colonização, o genocídio, e que não é algo que está no passado, né? Esse genocídio continua, o racismo continua. O meu povo foi atingido por barragem na década de 80, no final da década de 80, e isso impactou em uma série de questões na nossa forma de viver, né? E hoje a gente vive em uma pequena área e somos indígenas sem terra. Para nós, assim, indígena, a terra tem um outro significado, né? Que é muito diferente pro não índio, né? Pro não indígena. O não indígena, ele compra um terreno, ele vai, planta ou faz uma casa e depois, se quiser, ele se muda. Pra gente não, né? O território, ele engloba tudo que está dentro dele, né? E aí, memória dos nossos ancestrais, espaço de ritual, tudo, né? Os cantos, os ritos, tudo que foi feito ali naquele território pra gente tem um grande significado. Então, quando a gente fala o povo Tuxá e território, ao mesmo tempo que a gente está falando de algo muito simbólico, que é o território, é algo que pra gente é uma memória muito dura. E como a gente não tem terra para plantio, a gente teve que buscar uma outra forma de viver, né? E acredito que o instrumento que a gente encontrou foi a educação. A universidade, a academia, a escrita, as linguagens em si, acaba sendo para a gente nosso principal instrumento de luta e de resistência. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que a luta do ser humano contra o poder é a luta entre a memória, entre a lembrança e o esquecimento. E é uma coisa que me motiva, assim, pensar em todas as minhas ancestrais, em todas as mulheres que foram apagadas na história e de todos nós indígenas no geral, que muitas vezes fomos silenciados, não só na academia, mas em muitos espaços. Acredito que a minha arte tem um pouco disso, essa ideia de lembrar, né? Lembrar para não esquecer, deixar as coisas vivas. E eu trago muito a memória de minhas avós, de minha avó, que teve uma vida muito dura, que foi vítima de violência. E acho que foi o que me motivou, assim, a pegar um caderno e a desenhar e falar de mim, né? Falar de todas essas mulheres que vivem em mim, que precisam sair, né? Elas precisam sair da ideia, precisam sair da memória e vir para o real. E vir para a universidade sempre foi um desejo meu, assim. Minha mãe vem de uma família de 13, 12 irmãos e foi a única que estudou. E ela sempre incentivou muito a gente a estudar. Então, para mim, sempre foi um desejo muito grande. E eu imaginava, assim, que as coisas, quando eu chegasse, que as pessoas iam ter uma cabeça, né, totalmente diferente, que iam entender certas coisas. E aí, quando eu chego na universidade, é preconceito, né? A primeira coisa que a gente sente é esse choque com essa imagem que as pessoas têm de nós indígenas, né?
Porque a gente lá na aldeia, a gente não sente tanto. A gente sente assim, em relação à cidade, mas não é uma coisa recorrente. Eu lembro quando eu cheguei assim, na aula, um colega de turma falou que a roupa que eu estava usando não era roupa de indígena, que a sandália que eu estava usando não era sandália de indígena. Assim, às vezes as pessoas têm um imaginário que acham que ser indígena está no que a gente veste, no que a gente usa, no nosso cabelo, na nossa cara. E não, né? Porque sem o cocá, sem a pintura, eu sou indígena, né? Não é uma coisa que está por fora, mas por dentro, é algo que compõe a nossa identidade. Então, eu observo que, não só para mim, que a universidade ainda é um espaço que tem muito preconceito. É importante que a gente esteja nas salas de aula, que a gente possa construir, né, essa universidade e mostrar a nossa cara. A arte, nesse sentido, ela é muito potente também, né? Eu lembro que quando eu comecei a colocar certas artes na universidade, no ônibus, o meu objetivo primeiro não era nem tocar as pessoas que não eram indígenas, mas os demais estudantes indígenas que estudam aqui na UFBA também, né? Aquela ideia de que quando eles vissem aquele trabalho, quando eles se vissem representados, eles entendessem um pouco do porquê que a gente está aqui, né? Não é algo que é um desejo só nosso, né? Ao mesmo tempo que a universidade nos faz se sentir só e isolados, e que também é um espaço que adoece muito, porque a gente tem que estar brigando todo dia para estar aqui, né? Para se reafirmar e dizer, eu estou aqui por isso, porque eu mereço estar aqui. É também esse espaço de sonho, de pensar que é um instrumento de transformação para a nossa comunidade. Teve situações assim de eu estar aqui em semestre e tá acontecendo coisas na nossa retomada e ao mesmo tempo as coisas vão se atravessando e aí a gente não sabe se pega a bolsa e vai para a aldeia ou se diz, não, eu preciso estar aqui porque no futuro pode ser diferente. Quando eu me entendi lésbica, foi um momento assim muito difícil para mim, porque eu não tinha nenhuma referência dentro da comunidade. Eu sabia que existiam indígenas LGBTs, mas que a maioria vivia em silêncio, não falava sobre, e todas as associações que eu via eram muito negativas, assim, piadas, e via que indígenas que eram LGBTs viviam uma vida meio que à margem mesmo, assim, da comunidade. Havia muito preconceito e muito silêncio, as pessoas não queriam falar, né, disso. Mas eu sempre fui muito aberta nas minhas coisas. Então, quando eu me entendi, sofri durante um período, tentei namorar meninos, mas logo eu contei para os meus pais, foi um processo muito difícil. Mas como eu sempre me envolvi politicamente nas coisas da aldeia, a forma que eu achei de que as pessoas entendessem a minha identidade, entendessem e me respeitassem, foi me dedicar cada vez mais à luta. E não só à luta política, mas ao ritual. E no ritual, em contato com os meus ancestrais, em contato com os mais velhos, foi que eu fui percebendo que não havia nada de errado comigo. E que os encantados nos aceitam como somos, né? Na verdade, esse preconceito, essa homofobia, foi uma coisa que foi imposta pra gente, que a gente estava reproduzindo. Não era algo que era nosso, natural da gente. Então, apesar de ter sofrido muito, de ter sentido muita solidão, acredito que as pessoas foram entendendo que minha sexualidade, com quem eu me envolvia, quem eu beijava, não mudava quem eu era, né? Então, foi um processo meio assim, de convencer as pessoas, de conversar. É tanto que acabei me tornando uma referência para outros jovens que estavam passando pelo mesmo processo assim, que chegavam para conversar comigo, pediam uma orientação, ou um pai ou uma mãe que passava a ter uma visão melhor de pessoas LGBTs, porque me viam, assim. Acredito que é algo que tem que avançar muito em várias comunidades, e na minha também ainda sofro muito preconceito, isso é um fato, mas hoje eu consigo chegar até aqui e falar, né, que sou uma mulher indígena e sapatão, sapatão, sapatão. E falar isso na frente da minha mãe, falar isso na frente do meu pai, falar isso numa mesa, né, com o movimento indígena me ouvindo, cacique, pajé.
E depois, quando eu termino, eles chegarem e falarem para mim muito bem, parabéns pela coragem, assim. É uma luta, né? Mas, como diz minha avó, como dizia minha avó, em cima do medo, coragem. E falar isso, me aceitar e não só me aceitar, mas dialogar, né? Publicar isso, como eu publiquei na internet, e chegar até outros jovens indígenas. Eu falo sempre que a solidão que eu senti, eu não quero que ninguém mais sinta. Assim, que nenhum indígena LGBT tenha que passar pela solidão que eu senti, de enfrentar tanta coisa e sozinho. Eu acredito que a gente precisa conversar sempre, conversar, dialogar com os nossos pajés, dialogar com as nossas lideranças, para que a gente não se sinta só, nem dentro dos nossos territórios e nem fora, né? A gente precisa quebrar isso. Existem indígenas LGBTs, estamos resistindo e cada vez mais ganhando espaço, né? Ganhando respeito. Acho que isso que é importante e urgente demais. O meu trabalho, que eu divulgo nas mídias sociais, nas redes sociais, eu tento valorizar a nossa cultura e principalmente falar do que é ser mulher indígena. Atualmente, vivendo na cidade, eu enfrento uma série de discriminações e situações, e a arte veio como uma forma de equilíbrio, né? E também uma forma de cura, eu acredito, para lidar com esse dia a dia. Eu vejo e sinto como se o tempo aqui fosse outro, né? Muito diferente do tempo da aldeia, para mim. E a arte tem sido esse momento que me cura quando eu chego em casa e que eu posso produzir, me conectar comigo e conectar com memórias que não são só minhas, mas de muitas outras que vieram antes de mim. Eu comecei a desenhar muito nova, né? Mas assim, e pintava também, pintava muito. Na minha adolescência eu pintava muito, mas ao mesmo tempo eu também não gostava muito do que eu fazia, assim. Era uma coisa mesmo de necessidade de colocar certas coisas para fora. Mas sempre tive o hábito de desenhar, tenho um caderninho, e entre outras coisas. Mas o que me motivou mesmo, assim, a desenhar foi a falta de me ver nas coisas. Eu sempre tive essa fisionomia, as pessoas sempre me diziam, você tem cara de índia, você tem cara de índia. E eu ficava muito com aquilo, porque ao mesmo tempo que as pessoas associam essa ideia da indígena, bonita, não sei o quê, cabelo comprido, essa imagem de beleza, ela só tem lugar no fetiche, assim. Eu não me via em nenhum outro lugar, eu não me via essa cara. Ainda não vejo muito, assim, né? Gostaria de ver mais nos espaços. A maioria dos desenhos que hoje tá no papel, que tá fora de mim, eu já tinha dentro de mim há muito tempo. Porque era essa ideia de me retratar, sabe? De me ver nas coisas. Essa cara, esse jeito, esses olhos. E falar um pouco do que é ser mulher indígena, dessa beleza, de uma maneira que não fosse falada por nenhuma pessoa branca, assim, falar por mim, né? Teve um momento, assim, aqui na universidade, nesse mesmo espaço, nesse quarto, que eu me vi, assim, pensando uma série de coisas, assim, de me sentir nesse entre-lugar, tipo, de não me sentir nem tão pertencente à aldeia, e aqui na cidade não me encontrar de forma nenhuma. Aquela saudade de ir lá e ao mesmo tempo ter que estar aqui e não poder estar lá. Então eu tinha que cruzar isso, né? Criar essa ponte. E aí veio isso. O desenho, uma arte veio para criar esse laço. Eu estou aqui, estou no meu computador, estou produzindo e ao mesmo tempo todas as coisas e memórias que estão lá chegam para mim, sabe? Quando eu estou aqui produzindo. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi de uma indígena que falou que se viu nessa arte minha, porque ela não via a cara dela em nenhum outro lugar. E isso para mim foi super gratificante, porque era o que serve para mim também. Ver meu trabalho é me reconhecer e me pôr no mundo, assim. E na universidade eu tenho tentado fazer esse diálogo, trazer a minha arte para a rua. Ainda tem sido um processo um pouco lento, acho que também... por eu ter um processo lento com a cidade, assim, de não viver bem essa cidade. Às vezes eu sentia que eu morava em Salvador, estudava em Salvador, mas eu não vivia Salvador. E nos últimos meses, assim, que minha arte está ganhando um tamanho, assim, eu acho que hoje eu consigo dialogar melhor com a cidade, assim, de trazer essa arte para a rua e questionar, sabe? Eu imagino que as pessoas, ao verem uma mensagem ou algo assim,
elas se questionem e pensem na presença da gente aqui na cidade, né? E acho que isso que é fundamental, assim. A gente está em todos os lugares e a gente tem que estar em todos os lugares. E não é porque eu estou com roupa de não indígena ou porque eu estou na universidade, porque eu estou fazendo a arte digital. Acho que isso também é o ponto, assim. A arte digital, o meu principal instrumento hoje é um computador, sabe? Então, já quebra essa lógica que as pessoas têm de que índio e tecnologia não combinam, né? Na verdade, a gente tem uma série de outras tecnologias que não é essa do não indígena, mas poder misturar ancestralidade, espiritualidade, toda essa força, né, do meu povo, tudo, com essa tecnologia do branco e transformar isso em instrumento pra gente, sabe? Instrumento de luta pra gente. Isso é maravilhoso, assim. Não tem preço. É quebrar uma lógica de que eles tinham pra gente, né? De que a gente tinha que estar em um lugar. E não, eu vim pra cá, tô na universidade, tô produzindo. E as pessoas estão curtindo. E tô no Instagram, né? Uma mídia social. E então pegar todas essas tecnologias e fazer disso algo positivo pra gente. Isso é muito bom. E uma figura assim que foi e é muito presente em minha vida é a figura de minha bisavó. Eu gosto muito de falar o nome dela, porque para não esquecer, que as pessoas não esqueçam de quem ela foi. Maria Barroso. Era uma mulher curandeira, super destemida e muito à frente assim, do tempo dela, pelas histórias que as pessoas falam. Eu sempre fui uma mulher também muito destemida, que quebrava padrões, né? Sou uma mulher indígena e lésbica. Então, sempre tive muitas pessoas que me apontavam, né? Então, a presença e a memória de Maria Barroso, de toda a sua história, de não seguir um padrão do que é ser mulher, né? Feminilidade, entre outras coisas, me acompanha e está muito na minha arte, assim, a memória dela, a força dela, das minhas ancestrais, das minhas avós, dos meus avós. Todos eles estão e precisam estar, assim, é muito tempo de silêncio. E que venham nas tintas, que venham nas cores, que venham para esse mundo, assim, seja através da linguagem, da escrita, da arte, da música. Eles têm que estar aqui.